Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 23. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. Oi, Gusta. E aí, galera? E Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, galera? E hoje a gente dá continuidade ao tema da semana passada. Semana passada a gente falou sobre Quentin Tarantino no nosso bloco de diretores. Nós selecionamos 3 filmes dele para abordar. Cães de Aluguel, que foi o primeiro. Pulp Fiction, que talvez seja o melhor, vai saber. E Bastardos Inglórios, que é um contemporâneo de bastante sucesso, que falava sobre matar nazistas, né? Mas a gente gosta muito da filmografia do Tarantino e a gente sentiu que tinha um espaço pra gente abordar outros 2 filmes dele, que na verdade deveriam ser um só, muito importantes na cinematografia dele, muito importantes para estabelecer o estilo dele e até mesmo a fama dele no mainstream, né? Eu tô falando, é claro, de Kill Bill, volumes 1 e 2. O primeiro filme é de 2003, o segundo de 2004. Filmes estrelados pela Uma Thurman, que já estava com ele em Pulp Fiction. A gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso quando a gente entrar no bloco em si. Então a gente separou uma meia horinha para falar sobre esses 2 filmes de samurai, tiroteio, berés e sangria e espadas e desenho animado e tudo mais que tiver no caminho, para falar hoje de Kill Bill em meia hora. Meia hora. Esse episódio tem que ser resolvido em meia hora. Valendo! Vamos lá, gente. Kill Bill, volume 1, saiu em 2003, como eu já disse, tem a Uma Thurman como protagonista. O filme teve um orçamento de 30 milhões de dólares e fez 180 pelo mundo. E é um filme um tanto diferente do usual, assim, né? Por uma série de fatores. Como a gente abordou semana passada, se você ainda não ouviu, por favor, volta lá e ouve a gente fazer um resuminho sobre o Tarantino. Foi bem legal, vocês vão gostar. O Tarantino era um cara com muitas referências de filmes dos anos 70, muitas referências gringas, não americanas. Ele via muito Spaghetti Western, que é filme de Bang Bang, Sergio Leone, italiano, e via muito filme japonês, via filme de tudo quanto é lugar. E todas essas inspirações estão muito claras no desenho de Kill Bill. A própria estruturação por capítulos e o próprio desenvolvimento da história, e também alguns detalhezinhos de cinematografia que a gente vai abordar aqui hoje. Gustavo hoje veio preparadíssima. Gusta, faz a sinopse de Kill Bill pra gente começar a abordar o filme em detalhe. Então, gente, Kill Bill conta a história de uma mulher que no começo a gente não sabe quem é, como é o nome dela, mas basicamente conta a história dessa mulher que nos seus últimos anos de gravidez decide se... Dos últimos anos? Seus não, últimos é anos de gravidez? Quantos anos, Gustavo, a pessoa fica grávida? Não ia É uma girafa nos seus últimos 45 anos de gravidez. A grávida de Taubaté. É uma tartaruga. Ai, que droga. E eu falei que eu não ia gaguejar. Não, que merda. Tá escrito meses e eu falei, Kill Bill conta a história de uma mulher que nos seus últimos meses de gravidez, que ela já tá bem buchuda, por isso que eu sei, ela não me falou, tipo, grávida, eu tô de 42 semanas, mas tá buchuda. aquele que você não entende, né? Ah, não, eu tô de 36 semanas. Tá, faz a conta aí pra mim. Faz a conta. Ela se decide casar no Texas, numa igrejinha bem mequetrefe, em uma cerimônia simples e com poucos convidados. Aí no ensaio do casamento, um homem chamado Bill chega com 4 capangas e eles fazem uma chacina e mata todo mundo ali. Eles matam 9 pessoas, incluindo o noivo dessa mulher, e ele achou que tinha matado Ala, matá-lo-eivos. Matá-lo-Ala. Mas ela não... Em homenagem a Michel Temer. E ele não mata ela fica em coma por 4 anos. E em decorrência dessa tentativa de assassinato, ela decide que ela vai
matar o Bill. Ou seja, ela vai se vingar de todos os capangas que estavam envolvidos nessa operação. Por isso chama Kill Bill. É por isso. Que todo mundo estava envolvido nessa operação e também finalmente matar o Bill. Então, o filme é sobre isso e tá tudo bem. Bom, vamos lá. Só mais uns detalhezinhos antes da gente entrar na discussão mesmo, de eu passar a bola pro Lucas. Algumas coisas são importantes de destacar sobre Kill Bill. A ideia de Kill Bill parte de um personagem que a Uma Thurman, que é a protagonista, e o Quentin Tarantino desenvolveram quando eles estavam nas gravações de Pulp Fiction. Conversa vai, conversa vem, eles discutiram a ideia de criar um personagem que só tinha o nome The Bride, a noiva. E era um personagem que ia buscar vingança. E eles desenvolveram em cima disso aí e o Quentin combinou com ela, vamos fazer o filme, vamos levar pra frente. E aí ele começou a trabalhar com ela pra desenvolver o restante da história, né? Tanto que essa discussão, ela não é só fofoca nem entrevista, né? Quando você assiste o filme está com esses créditos. Tá lá assim, baseado no personagem A Noiva, desenvolvido por Q e U. Quentin e Uma, mó bonitinho, coisa linda. E uma linda história de amor e sangria, né? E é um filme com... Talvez um filme que comece a trazer o design estético que a gente tá realmente familiarizado do Tarantino pras telas, né? Em que ele se importa menos em soar normal e ele vira um showman completo. O que você acha, Lucas? Fala um pouquinho sobre o primeiro Kill Bill. Cara, o filme é excelente, né? E nesse filme... Realmente o Tarantino ele estabelece mesmo o estilo dele, né? É o filme, acho que a primeira vez que a gente vê ele mais exagerado, né? Em relação a cenas de ação, luta e sangue, né? Sangue pra caramba. Porque, tipo, ele esse sempre foi o melhor tema de falar assunto do Lucas, porque o Lucas começou os 3 filmes falando assim, nossa, esse filme é excelente, né? Não, nossa, melhor. esse filme é excelente. Por mim, a gente gravava só um episódio pra cada filme. Toda semana era um Tarantino. Mas enfim, e ele estabelece bem esse estilo dele, porque nos outros filmes já tinha essa pegada do sangue, do exagero e tal, mas nesse tá muito despirocado assim, né? E ele pega muita referência desses filmes de Kung Fu, esses filmes japoneses que ele gosta, e ele faz funcionar, né? Apesar de tem várias cenas lá que você vê claramente que ele tá copiando um estilo de luta japonês lá dos filmes mais antigos, só que funciona dentro do filme que ele quer contar, dentro da história de vingança, mesmo não sendo... É um filme de época e tudo mais. Enquanto a análise estatística do Instituto Ozap me disse, o Instituto Japonês, eu sinto que esse filme tem um caráter um pouco especial, assim, nos fãs do Tarantino, em quem se diz fã da obra. Primeiro eu queria perguntar pro Gusta se ele concorda comigo. Caso a sua resposta seja sim, Gusta, qual que é a sua opinião? Por que você acha que esse filme tem... Que os fãs do Tarantino têm um carinho especial pelo Kill Bill? Porque eu não acho que é o melhor filme dele, não é o filme que ele dispendia mais dinheiro ou mais esforço de roteiro ou amarra mais a história, mas ele tem um quê, assim, você não acha? Eu acho que eu sei qual é o quê. O que acontece em Kill Bill? Ele é um filme esteticamente orientado, ele não é um filme... que precisa se sustentar muito pela história que ele está contando, porque ele é uma história muito familiar. Então, você não precisa se questionar sobre as motivações daqueles personagens, porque é muito estabelecido quem é do bem e quem é do mal. E aí, como eu acho que o roteiro ele já se estabelece como um filme de vingança clássico, você se preocupa a observar mais os fatores estéticos do filme, como as cenas de ação, até as escolhas que ele faz de cinematografia, de fotografia, né? Que o filme é muito bonito. Então eu acho que ele teve um estudo de figurino que foi muito acertado, sabe? Tipo, colocar uma ninja de amarelo em cima de uma moto amarela no meio da rua é muito estiloso. Então as pessoas querem ser aquela pessoa e não a Britney Spears do clipe de Toxic. Eu diria mais do que estiloso. Eu diria cartunesco. Sim, propositalmente total, cartunesco. É uma pegada assim, pegada kick-ass, sabe? Eu vou fazer assim uma espécie de homenagem / chacota com a história, sabe? Eu sinto um pouco isso no sentido de que quando você vê Kill Bill de novo, prestando muita atenção,
tem uma série de coisas que não fazem sentido, sabe, no roteiro, que não tem a menor condição de terem acontecido, que não aconteceriam do jeito que acontece lá, sabe? Na vida real não teria a menor chance de fazer. A cobra picar um cara, por exemplo, apesar que tá no 2, mas enfim. Uma série de problemas, sabe? Ela mata 2 caras no hospital e ela fica 13 horas no carro do cara, na garagem, tentando voltar a andar. Então, tipo mas isso é só um exemplo. Ela entra de espada no avião, ela voa sem ter identificação nenhuma, ninguém sabe de onde vem o dinheiro dela. Então, depois do 11 de setembro, inclusive. O que é muito engraçado é que, assim, o meu carinho por esse filme, ele vem de eu não ligar pra isso. Tipo assim, porque o Tarantino, ele tá levantando o dedo. Ele fala assim, eu não quero que você foque nisso, eu não vou dar moral pra isso, eu não vou explicar isso, é o que é, eu não quero que a realidade atrapalhe a minha história de cartoon. Sim. Entende? Eu acho que é um pouco essa pegada. Então, ele quer focar no estilo. Então, fique observando o meu filme, observe minha fotografia, observe minhas cores, o meu design, minhas roupas e tal. E não ligue pras incongruências dele. Até porque o Kill Bill 1 é muito pastelão. Muito, muito, muito pastelão. As mortes, as mutilações e afins é puro pastelão. E o primeiro é muito mais legal por isso. Eu acho que, assim, inclusive, o primeiro se beneficia nesse sentido, por ser pastelão demais, porque quando a gente vai pro segundo, ele se escora muito na história, se escora muito no roteiro, porque ele precisa finalizar a história dele, então ele precisa contar, terminar aquela história. E aí eu acho que é o problema do segundo, ele fica aquém do primeiro, que é muito legal acompanhar as cenas de ação do primeiro. Eu acho muito engraçado, eu também tenho essa impressão, sabe? Ele é pastelão demais no primeiro, e quando ele chega no segundo, ele tenta acalmar a história. E aí eu não acho o segundo ruim, eu acho o segundo bem bom. Não, todos os dois são muito bons. Assim, primeiro eu faço o negócio jogado pro alto e depois eu quero contar uma história centrada, sabe? Então os filmes têm muito essa discrepância um do outro, assim. Que é o que geralmente a galera faz o contrário, né? É igual se a gente for pegar essa vibe aí dos filmes que são divididos em 2 partes, né? A primeira parte sempre é a parte mais arrastada, contando uma história, pra na segunda aqui, ó, ação, 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 ação. E o Tarantino faz o contrário, né? Ele fala, não, eu vou te dar todo o estilo do filme, toda a parte legal de ação no primeiro, e o segundo eu vou resolver a história. Mas funciona também, os dois são bons, apesar de quando a gente vê o primeiro, o segundo já fica meio... Você espera mais aquilo. Não, e o que é muito engraçado é que, assim, o Tarantino, ele pensa nesses filmes como um só. Esses filmes foram desenvolvidos como um só. Ele separou em volumes porque ele tinha 4, 5 horas de filmagem. Ele falou, não dá, eu não quero descartar isso aqui, então eu vou fazer 2 filmes. E quando você assiste, não parece. Os filmes têm tons muito diferentes um do outro, mas, assim, muito diferentes. O primeiro, ele abraça completamente o pastelão, o cartunesco. Demais. Bizarro. Os desmembramentos são assim, parece Dragon Ball, sabe? Sim. Os desmembramentos, as chove motivações, sangue. O jeito que eles brigam, uma olhando pra outra, meia hora, assim, sabe? É muito cartoon, é muito desenho animado. Mas o filme funciona porque ele quer que você... Não, relaxa, senta aí e descansa, sabe? Não precisa... Descansa, militante. Não precisa ficar morrendo porque a história não faz sentido ou porque as coisas não funcionam, sabe? Ele até usa esse recurso arrastado. Quando a gente pensa, assim, que o filme foi desenvolvido para ser um só, tem vários momentos do primeiro que são arrastados, na minha opinião. Eles gastam tempo demais para desenvolver a personagem da Lucy Liu ali, porque ele tinha um tempo de tela para ocupar, sabe? E aí eu acho que a coisa fica meio desse jeito. Só que eu acho que ele usa esse recurso muito inteligentemente, sabe? Eu vou fazer homenagens aqui a desenho japonês, a mitologia japonesa, a filmes japoneses que eu sou apaixonado, a filmes que ele até rouba na cara dura, assim. Então ele usa esse tempo que ele tá arrastando a história pra fazer referência, e referência, e referência. Então eu acho que acaba não te prejudicando tanto, sabe? A própria roupa dela, né, no primeiro é uma referência ao Bruce Lee, né? Aquela roupa clássica que ele usa no filme. Tem uma coisa que eu não lembrava quando eu fui rever o filme agora, que tem uma cena de tipo uns 20 minutos quase, no desenvolvimento da personagem da Lucy Liu, que é todo em desenho animado, imitando anime. Uhum. Eu não lembrava que tinha essa então, parte. Então, é isso que é legal, sabe? E você vê que ele tá fazendo, se divertindo, assim. Você vê que ele demora fazendo aquilo lá, mas que ele tá se divertindo. Ele... vai ser 20 minutos do meu filme, é desenho animado e solta aí. Eu tenho a impressão de que ele usa isso até como um recurso
um recurso de compreensão interna, sabe? De coesão interna. Claro, eu posso estar completamente errado, mas pra mim ele tá dizendo pra audiência, olha, eu estou baseando as minhas cenas live action, as minhas cenas com atores, nesse tipo de coisa aqui. Ó, esse cartoon que você tá vendo é como eu quero que o meu filme live action pareça. É como eu quero que as cenas live action pareçam. Então eu vou fazer jorrar sangue mesmo, os desmembramentos não vão ter sentido, as mortes não vão ter sentido. Eu vou colocar a minha protagonista pra lutar contra 88 caras de uma vez. E é isso, e ela vai ganhar, e você sabe que ela vai ganhar, porque como o filme é não linear, você já sabe que ela... Você tá lá no começo, você já sabe que ela já matou a Lucy Liu. Então, assim... sabe, é aquela, já falei algumas vezes, mas abraça a loucura e vambora. Assim. Mas é isso. É porque ele faz porque é divertido, né? É igual ele falou na entrevista, né? É porque é divertido pra caralho. Vamos assistir aí. Eu gosto porque é divertido. Gusta, tem alguma parte em especial do primeiro filme que você gosta mais, assim? Talvez, não que você goste mais, não só que você goste mais, mas que seja mais simbólica do caráter do filme, ou por que o filme é agradável, sabe? Alguma coisa de destaque. Uma das cenas que eu mais gostei foi a cena de abertura. Eu acho que é muito importante pro desenvolvimento da história, e como eu assisti o filme em sequência, assisti o primeiro e o segundo, a primeira é muito legal prestar bastante atenção no impacto que tem aquela morte, né? Porque ela mata a primeira capanga com a filha dela assistindo a morte. E essa cena vai fazer muita conexão com o desfecho do segundo filme. Então eu gostei muito do Tarantino ter usado isso como um ponto de ligação lá pro segundo filme dele, e que tudo foi muito bem pensado, né? Como você mesmo disse, ele pensou nos dois filmes como um só, e ele usa esses pontos, como que eu já falei nos últimos episódios, como a arma de Chekhov, que é objetos que aparecem em cena e que são apresentados devem ser usados. Ou seja, ele usa essa cena que poderia não ter sido usado, por exemplo, mas ele quer usar como uma arma de Chekhov. Ele quer mostrar que aquilo ali tem um impacto para a personagem e que vai moldar as decisões dela no futuro, né? De como ela quer fazer, como ela decide lidar com... eu quero matar o Bill, mas o que eu quero fazer primeiro com a minha filha? O que eu quero... Sabe, isso tem tudo a ver com a primeira parte do filme, com a primeira morte. E isso é sensacional. Mostra muito cuidado com a obra, sabe? Eu gosto do final do primeiro, daquela luta louca. Eu racho de rir daquela luta. Ela matando todo mundo lá, o jeito que os caras morrem, eu vou dando risada. Eu falo, moço, como esse cara tá morrendo assim? Toda vez que eu assisto, eu dou risada de algum. Porque é um monte de cara, é uns 88, né? Toda vez que eu vejo de novo, eu percebo a morte diferente. Mas eu acho que é mais, gente. Eu contei, é mais. Você contou todos? Deve ser mais, porque eles falam, eles acharam que era um nome legal. Mas dá a entender que era, assim, tipo, que você não precisa contar, né? Que é só um monte de gente mesmo. Eu gosto muito da cena do hospital, também, de quando ela acorda e como que ela reage a tudo e vai encontrar o carro. Mas a minha preferida é esse final, quando ela tá na luta lá, com os capangas e com a Lucy Liu. Da cena que ela tá de moto, que ela encontra a mulher, assim, do lado do carro, pra frente, pra mim é a melhor parte do filme. Eu acho aquela luta muito legal também. É muito legal de assistir, cara. Porque ela abraça a impossibilidade da situação, sabe? Eu acho muito legal porque voam. o Tarantino... não, cara, não preocupa não. Verossimilhança aqui foi pro espaço. Deixa ela brigar, que vai ser bonita ela brigar. Ela arranca um olho na mão. Ele muda a fotografia da cena 3 vezes, né? Assim, não só a fotografia, né? Muda a coloração 3 vezes, é assim... Cara, e o jeito que ele faz isso é muito massa. Tudo pra fazer referências externas, mas é muito legal. É muito massa o jeito que ele faz isso, porque tá lá na luta, tá todo eufórico, colorido, aí ela faz um movimento específico, aí muda de cor quando volta. Aí depois, beleza, fica preto e branco. Aí quando ela pisca, faz o barulhinho da luz acendendo, aí volta a luz. Esses detalhezinhos, hein, deixa a cena muito divertida. Tirando que tem uma cena muito linda dela num painel de LED, assim, tipo... Azul, um painel né? todo iluminado, que ele vai... Azul, que eles vão trocando de cor, e aí só vê a silhueta das pessoas... lutando, é demais essa cena. Não, a estética desse filme é de... Não, é perfeito. De se apaixonar, assim. Quem gosta de fotografia é lição de casa, né? Assistir Kill Bill. Cara, mas eu acho que é por isso que... Eu acho que é por isso que Kill Bill é um dos filmes favoritos, assim, dos fãs. A minha esposa mesmo acha o melhor filme do Tarantino Kill Bill. Eu acho que é por conta muito desse estilo. Não só da ação, mas muito por causa do estilo dele. Porque, beleza, você pode fazer uma história de vingança, sei lá, você faz Lucy com a Scarlett Johansson, você faz... Tem um outro lá chamado Atômica, que é de ação também, com Charlize Theron. Só que ninguém lembra desses filmes mais, porque é um filme de ação, muito bom, bem feito, mas genérico, não tem um visual próprio, não tem identidade própria.
O Tarantino fala, beleza, vou contar uma história de vingança, assim, aqui, com essa protagonista feminina, mas o meu filme vai chamar a atenção. Você fica com aquilo na cabeça porque as cenas de luta são diferentes, a fotografia é diferente, o filme é estiloso, a trilha sonora de novo, né? A trilha sonora do Tarantino, né? Nossa, é muito realmente bom. A trilha sonora desse filme é perfeita. Agora, das trilhas do Tarantino, defeito. Das trilhas do Tarantino, eu acho que a minha preferida é a do Kill Bill. Nossa, é icônica. E é uma das coisas que eu acho que 2 vale semanas de responder. pura passação de pano. Mas, não, mas dia 6, é uma das respostas dia 13. porque você falou de por que esse filme é tão icônico e tão amado. Porque foi quando, tipo assim, você tá apostando ficha no cara, desde 90 e bolinha, você tá apostando ficha. Aí todo mundo percebe que o seu diretor favorito é realmente um gênio. Aí você fica cheio, com a bola toda cheia. E aconteceu com Kill Bill. Ele foi pro mainstream, assim, hypado. Inclusive, o Bolsonaro ficou famoso no Super Pop, que tem a trilha sonora de Kill Bill. Então, a relação das eleições de 2020 e 2018 e Kill Bill são mais próximas do que a gente imagina. Ai, o 7 de setembro, meu pai. Você conseguiu estragar a experiência da gravação desse episódio. Muito obrigado. Tá tudo conectado. É que a gente tá gravando dia 7 de setembro. A gente grava no dia 7. Vai ao ar no dia 13, mas a gente tá gravando no dia 7. Um dia muito feliz de bloqueio de redes sociais. Gente, vamos lá. E o Tarantino, ele filma os filmes dele tudo em 35mm, né? Em película mesmo, assim, de cinema antigo. Ele não usa gravação digital. Ele até critica, ele fala assim... É igual o Scorsese, né? Falando que, filme de herói não é cinema. O Tarantino fala que quem grava filme em formato digital tá acabando com o cinema, não sei o quê. Viagem, né? Mas... Puristas. Mas a gravação dele deixa o filme com um aspecto mais bonito, aquele negócio de filme mesmo, mais antigo, só que gravado hoje em dia, deixa a estética muito melhor. Tanto é que a gente vai assistir em casa, esses filmes, ele enche a tela, ele não fica com a barrinha preta de widescreen. Os digitais todos ficam. O que é muito engraçado é que ela faz... É porque a proporção... O filme é gravado em 16:9, né? Porque ele é 35mm, então ele pega a proporção da tela. E aí você custa entender o que aconteceu quando quando ela termina de matar os Crazy 88 e ela vai enfrentar a Lucy Liu. É o widescreen. O Tarantino dobra a tela pra ficar mais com cara de, tipo assim, confronto final. E aí ele dobra a tela pra pegar o widescreen, que é a proporção cinema, né? Ele tira da proporção TV e põe na proporção cinema. E é muito legal o efeito que isso acaba causando na tela no momento, assim. Alô, Westworld! Alô, Westworld, mas Westworld vim 10 anos depois, né? Então, mas é que eles pegam a referência total. Em Kill Bill Volume 2, a noiva continua a busca dela por vingança. No primeiro filme, ela mata 2 pessoas da lista de 5. No segundo filme, ela tem que matar as outras 3. A premissa é bem simples, né? O que acontece no meio é que é bagunçado. Lucas, principal diferença, assim, do Kill Bill Volume 2 pro Kill Bill Volume 1, na sua opinião, enquanto espectador? A gente já falou um pouco sobre o ritmo, né? Sobre um ser pé no chão e o outro ser mais pastelão e tal, mas o segundo filme segura a onda pra você ou ele dá uma despencada? Não, segura. Eu não acho que ele dá uma despencada, não. Tipo assim, eles têm essa diferença, né, entre eles, do ritmo. Pra mim, a principal diferença é essa. Do segundo ser mais pé no chão, explorar mais essa relação com a filha dela e tal, como que ela lida com isso. E não fica tanto só na ação. Tanto é que o final mesmo, ela fica muito conversando, né, com o Bill e até partir pra ação que é rápida também. Que é totalmente contrário do primeiro filme. Mas, pra mim a principal diferença é isso. Mas pra mim ele não cai em qualidade. Ele consegue se sustentar bem. No começo dele ele dá uma continuidade direta pra história, já pega aquele gancho do primeiro e já segue na matança. E aí no meio ele dá aquela respirada. Então, tem umas coisas que eu não entendo. Por exemplo, por que eles esconderam o nome da personagem principal o filme todo, até chegar no segundo? Tem umas coisas que eu fico meio indignado, na verdade, no segundo, assim, de como eles resolvem as coisas, sabe? Tipo, a própria... Fica muito óbvio como o Bill vai morrer, é muito óbvio, sabe? Eu acho que o segundo filme, ele se apoia... Aquilo que eu falei, ele se apoia muito no roteiro, e eu achei tudo muito óbvio, porque ele quis... Tipo, deixar a gente mais por dentro da história. Tipo assim, eu vou fazer revelações,
vou colocar técnicas de luta que vão ser usadas pra matar o Bill, e tudo fica muito óbvio. Então eu achei assim, que ele poderia realmente ter surtado mais e ter feito 2 filmes bem mais surtados como o primeiro, porque a gente já tava naquela vibe. Eu não sei também se é o problema da gente assistir um seguido do outro, né, porque eu acho que assistir em um ano e depois no outro não faz tanta diferença. Mas eu sinto uma quedinha assim. Eu não consegui entrar no filme, no segundo, da mesma forma que eu fiquei com o primeiro. Ah, mas o discurso do Super-Homem é lindo. É demais. Já vale total a pena. Olha vocês passando pano, gente. Acabei de falar um monte de coisa ruim, aí vocês vêm falar assim, o discurso do Super-Homem. Inferno. Dá esse pano aqui que eu vou passar mesmo. Não, ele morre de um jeito muito óbvio. Ele morre? Não morre, não. Não sei se morre. O filme chama Kill Bill. Vamos dar uns spoilers aí do filme. Não, e eu acho que esse negócio de segurar o nome, eu não entendi. Eu realmente não entendi o propósito de ter segurado o nome, porque literalmente, ao invés deles falarem assim, ela vai, vamos procurar ela, sabe? Tipo assim, e aí tipo, não precisa falar o nome. Não, eles falam, vamos pegar e aí faz pi, e aí tipo, ele decide colocar um pi em cima do nome dela pra esconder, mas dentro da história fazia sentido esconder o nome dela? Pra gente? Eu acho que o negócio se fazia sentido esconder, podia ter escondido até o final, né? Acho que o ponto por que ele escondeu propositalmente, do tipo... Porque é diferente do Clube da Luta. No Clube da Luta, você não percebe que o Edward Norton não tem nome. Você não se atina pra isso, sabe? Durante o filme. Porque não Agora tem um aqui, ele pôs um blip quando ela menciona o nome... Quando ela menciona o nome dela, ou quando alguém menciona, ele põe um blip, né? E depois ele muda de ideia no segundo filme. Mas eu acho que ele fez isso... Só pra deixar a gente curioso mesmo. Porque se vocês forem para pensar, o Tarantino não é um cara que dirige muita sequência. Foi a única sequência que ele fez na vida. Então eu acho que ele deve ter falado, peraí que eu vou deixar umas revelações aqui pra galera ficar curiosa pro segundo filme. Pra galera chegar querendo saber isso e no segundo eu entrego. Tanto é que o filme acaba com um puta cliffhanger, né, o primeiro. Sim, é uma fim de... Não, parece série aquele final. Aquele final lá parece de episódio de série. Pois é. Episódio de Lost. Mas assim, é muito engraçado porque eu acho que, apesar de a gente ter falado um pouco sobre essa queda de ritmo e essas circunstâncias e tal, eu acho que o segundo filme tem momentos muito icônicos, sabe? Eu acho que os momentos icônicos do segundo filme são até mais interessantes do que o do primeiro, pra te falar a verdade, que é ela ser enterrada pelo Michael Madsen. É uma coisa assim, cara, é um excelente momento. E como o Tarantino usa aquele momento pra voltar na história, é um recurso que ele já usa no primeiro, né? Mas assim, que ele usa aquele momento ali pra voltar e fazer o backstory, explicar como é que a coisa chegou naquele ponto, falar do treinamento dela do Pai Mei e tal. E a própria briga dela com a Ellie é linda, é muito boa aquela briga dela com a Ellie, que tem a cobra lá no meio, e aí como que tudo se resolve e tal. Eu acho que o filme continua com aqueles momentos muito icônicos de confrontos, mas ele tem que puxar mais pro emocional, porque ele vai envolver a filha, né? E aí eles querem pra dar uma puxada mais pro emocional, eu imagino que ele tenha falado, olha, vamos pôr o pé no chão aqui pra encerrar essa história, e aí a gente vai dar uma desacelerada. Pra não falar que eu tô passando pano, eu não acho um problema em si, não acho que é uma coisa que estrague o segundo filme, mas é um choque com relação ao primeiro, né? Com relação à extravagância do primeiro. Você fica meio assim... parece que o filme mudou um pouco de forma, mudou um pouco de cor, mudou um pouco de tema, assim. Pra um filme que foi gravado junto, é uma coisa engraçada de se ver. Poder da edição, sabe? Né? Poder da edição. Não só da edição, mas assim, a partir do momento que ele percebeu que ele tinha muito material pra trabalhar, certamente ele fez reparos no roteiro, né? Falou, olha, eu tenho que fazer isso aqui funcionar de uma forma um pouco diferente. E ele estendeu em umas partes e diminuiu em outras. Ele fazer o backstory todo da Lucy Liu vem do fato de que ele percebeu que ele ia ter que dividir os dois filmes de qualquer forma. Então, assim... Porque pra mim, o que acontece no primeiro filme, por exemplo, ele não se estende nada na primeira personagem, nada. Ele acaba assim, com a número 2 da lista, rapidinho. E aí a Lucy Liu, ele toma um tempão. Então, assim, eu acho desnivelado, sabe? E eu tenho a impressão de que é desnivelado porque ele não achava que ele ia fazer 2 filmes. Então ele teve que estender um pouco ali aquela história de origem da Lucy Liu e tal. Mas aí depois ele chega no terceiro e aí ele tem 3 pessoas pra matar. E aí é o momento em que ele
pisa no freio em termos de roteiro. É curioso. Eu acho que não sei se foi o Lucas ou você que falou, Gusta, sei lá, que é o oposto do que costuma acontecer, né? Na hora do ato final, ao invés dele ficar porra louca demais, ele fica restrito. A coisa contido. Fica mais ação humana, mais ação... Sei lá, é curioso pensar no filme. Eu acho até um pouco anticlimático, pra ser bem sincero. Quando eles estão brigando na mesa... Que a última cena de luta é na mesa, né? Aí eu não lembrava do tempo que durava aquela luta. E é um pouco anticlimático, porque Kill Bill é tão reconhecido por ter cenas de luta grandes e icônicas, assim, que a última cena de luta fica... Você fala assim, nossa, sério que vocês... É o que eu reclamei. Sério que vocês resolveram com o recurso que vocês me apresentaram na primeira meia hora de filme, e aí agora você me faz essa pataquada e nem me jorra sangue, que era o que a gente tava querendo ver no final do filme. E aí eu acho que, assim, o segundo filme se perde aí, entendeu? Porque ele poderia ter sido mais Kill Bill. Ele não foi o suficiente no próprio desfecho dele. Então, é um bom desfecho, a história fecha bem... É legal, ela tem a vingança que ela quer, mas eu acho que esteticamente ele não alcança o desfecho icônico, assim, que poderia ter. Por isso que não é meu preferido. Então, tá tudo bem também. Mas não é ruim, é só... Essa é a minha crítica. Então vamos fazer um modelinho muito diferente de pantufinhas hoje. Eu quero que vocês deem pantufinhas pras obras separadamente e que vocês deem pantufinhas pras obras como um todo. Lucas começou semana passada, então hoje é o Gustavo. Gusta, pantufinhas pra Kill Bill 1, pra Kill Bill 2... e pro pacote completo. Eu vou dar 9 pantufinhas, porque eu acho que ele realmente tem alguns problemas de roteiro. Mas não problemas de roteiro, mas tipo, pontos que ele quer esconder da gente, brincadeirinhas que ele quer fazer pelo humor próprio dele, que pra mim não fazia sentido. Mas o filme ainda é muito bom. E 7 pro segundo, porque eu acho que, por mais que ele seja muito bom, eu não gosto do desfecho dele. Acho ele muito fraco, muito lento, e ele tem soluções de roteiro muito fracas, muito óbvias, e que qualquer criança de 5 anos adivinha. Pra obra toda... Isso que você achou o filme bom, hein? Você falou uma coisa dessa. É porque ele segura nas cenas de luta e nas cenas icônicas, igual você falou, do enterro dela saindo do caixão, na cena da cobra, na cena de tirar o olho. Isso aí marca muito, é muito bom. Você fica ansioso pra ver aquilo. E no conjunto da obra, eu vou dar a média, eu vou dar 8. Eu dou 9 pro primeiro e 8 pro segundo. Primeiro porque, assim, não tem muita coisa nele que me incomoda, não. Esses negócios que ele deixa pra revelar depois, o lance dele tentar esconder o nome dela, esse tipo de coisa não me incomoda, não. É como o Gustavo falou, incomodou ele, mas dá pra ver que é um estilo próprio dele, um humor que ele quer fazer, um negócio que ele quer guardar ali. Vou dar 9 porque, sei lá, acho que não é perfeito, né, mas não consigo identificar muitos problemas nele, não. Não vou dar 9 porque senão ele vai ficar se achando demais, aqueles professores, sabe? Não posso dar 9 pro meu aluno, não posso dar 10 pro meu aluno, porque na próxima ele tem que se superar. Mas é porque não é o meu preferido também. E o segundo por conta dessa caída que ele tem, né? Porque o estilo do primeiro é muito melhor, então eu vou tirar duas pontos do segundo aí por conta disso. No conjunto, deixa eu ver. Vamos pôr um 9 aí, né? Conjunto, merece um 9. Ele subiu a nota. Subiu a nota que eu quis, quem dá a nota sou eu. Não jogou na média. Quem dá a nota sou eu que dou. Eu vou pra coordenação, tá? Falar sobre essa nota. Ai, gente, eu vou dar 10 pro primeiro filme. Só? Justamente porque ele tem uma pegada muito diferente do cinema convencional, sabe? Ele deixa os erros lá de propósito. Ousado. As incongruências, os problemas de roteiro, os problemas de coisa que não faz sentido, andar no aeroporto de espada... Ficar um dia inteiro no hospital, matar 2 pessoas, ninguém ir atrás. Destrói a casa da mulher lá no subúrbio, solta tiro e escambau. E ela sai devagarinho, assim, vai, engata o carro, põe o som e tal. Sabe, ninguém grita, ninguém chama a polícia, nem nada. Então, assim, ele abraça muito isso. Eu não tô nem aí pra realidade, eu vou abraçar isso. E quando ele abraça, ele fala, olha, isso aqui não vai ser real. Então, o filme atinge tudo que ele quer. O filme atinge tudo que ele precisa. A única parte que eu fiquei... Que é a história que ele quer contar, sabe? A parte do hospital, né? Que ela fica 13 horas dentro do carro, lá na garagem do hospital, do cara que ela matou. Essa foi a única hora que eu falei, porque assim, o restante do filme você fala, beleza. Aí essa eu falei, não, gente, não é possível, não precisa um policial aí, ninguém atrás dessa mulher. Não, e a fisioterapia intensiva, em 13 horas. Exatamente, fisioterapia psicológica. Não vai pra fisioterapia, não, deita e fica falando pra mexer, se você ver se você mexe. Eu vou dar 8 pro segundo filme, 8 pantufinhas.
porque a quebra de ritmo é um pouco incômoda, não o suficiente pra estragar a obra toda, mas é um pouco incômoda. Parece que o Tarantino voltou atrás da pastelice do primeiro. Não sei se ele ficou com medo ou se ele achou que ele não ia conseguir fechar a história do jeito que ele queria se ele não desse um passo atrás. Então o filme tem um ritmo mais lento, assim, menos corajoso, digamos assim. Eu acho o segundo filme menos corajoso do que o primeiro. E isso é um incômodozinho, mas ainda continua sendo uma obra excelente de se acompanhar. Então, a minha média final aí é 9 também, segundo a matemática, segundo as pesquisas, Datafolha. Especialistas. Falando 7 de setembro, falando em Datafolha, a gente vai ser censurado aqui. E aí, pessoal? Gostaram do papo? Concordam com a gente? Discordam da gente? Sobre Kill Bill, tá? Não sobre 7 de setembro. Comenta com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau, galera. Tchau, Lucas. Tchau, pessoal. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, onde você quiser, tá tudo lá. Se assistir no YouTube, não se esqueça de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Segunda que vem, a gente tá de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.